Olá, Carmelina Espíndola e esse é o Papo com Lojista, o nosso bate-papo semanal sobre gestão de lojas. Hoje eu quero trazer um tema primordial, fundamental, especialmente nesse momento de Black Friday, que está todo mundo muito focado em vendas, precisando desesperadamente melhorar os números, não é verdade? Então, eu quero trazer o seguinte: como melhorar de imediato, não é, os resultados, fazer com que a equipe já comece a entregar melhores resultados de imediato. Né? Não existe mágica, a gente sabe que isso não cai do céu e não é como uma reunião que a gente promove com a equipe, dizendo que precisa melhorar os números, que a gente vai conseguir fazer isso, não é verdade? Então, é preciso ter uma estratégia, um planejamento, uma organização, ferramentas, métodos, para que objetivamente a gente consiga atingir essas metas. A gente está fazendo, inclusive aqui na minha plataforma, esse pacote de Black Friday, eu preparei, inclusive separei justamente para dar essas ênfases necessárias para cada área da empresa: vendas, retaguarda e gestão e liderança, né? Gestores e líderes, gerentes de loja e líderes. Mas vamos falar de equipe de vendas, né? Que é a nossa ponta de lança, é quem está ali na linha de frente trazendo os recursos para dentro da empresa. Né? Eu costumo dizer o seguinte: todos os departamentos da empresa gastam. Né? Quem põe dinheiro dentro da empresa é o vendedor. Né? O vendedor, a vendedora, né? A equipe de frente, é quem está ali no salão de vendas, é quem está efetivamente arrecadando para a empresa. Então, é impressionante, apesar de que isso é tão óbvio, mas é muito negligenciado. Muitas vezes a própria direção da empresa às vezes esquece disso, né? Sabe que precisa vender, evidentemente, mas esquece que a prioridade em termos de capacitação, em termos de preparo, de estratégia, está ali no salão de vendas. Né? Estratégia na prática, porque uma estratégia planejada é uma coisa, a outra ela é executada. Não é? Para que isso aconteça, a gente precisa de alguns pré-requisitos. Eu insisto muito em três áreas de conhecimento que são fundamentais. Técnicas de vendas, boa vontade não paga conta, sorte é uma coisa aleatória, não é sistemática, não é? Enfim, e só no esforço a gente, primeiro, que cansa, e segundo, que não é assim que a gente resolve. Não adianta o meu médico ter um grande empenho se ele não souber como me curar, né, quando eu estou com algum problema. Então, só a força de vontade ou o desejo não bastam, não são suficientes para que a gente consiga transformar os resultados. Né? Transformar positivamente, porque transformar o resultado a gente sempre consegue, né? Às vezes para pior. Né? Então é importante que se tenha conhecimento técnico. E venda, eu costumo comparar com aqueles painéis de Boeing, assim, que tem muito botãozinho para apertar, você olha e fala: nossa, quanta coisa tem aqui. Aparentemente a gente às vezes não tem consciência disso, mas na prática sim. Desde da abordagem, como abrir a venda, como interagir com o cliente, estabelecer empatia, entender que cada cliente que entra na loja tem um tipo de necessidade diferente, uma percepção diferente dos mesmos produtos. Não é? Eu sempre digo, a gente vende o mesmo produto por motivos diferentes. Não é? Às vezes a gente vende enfatizando os aspectos de vaidade, de posicionamento social. Muitas vezes não tem nada a ver com isso, o cliente está comprando ali por conta da qualidade, por conta da usabilidade, do conforto, da durabilidade. Enfim, existem N motivos possíveis que podem estar na cabeça dos nossos clientes e que a gente não tem bola de cristal, não tem como adivinhar. A não ser que seja um cliente frequente da loja, que você já conhece o estilo, o pensamento, etc. e tal. Mas, via de regra, não é assim. Então, quando a gente vai abordar o cliente, que a vendedora vai abordar o cliente, precisa estabelecer empatia sem ser chato, inconveniente. A gente sabe que os vendedores são muito mal vistos. Tanto que eu costumo brincar, eu digo assim, a gente não vê quando você pergunta para uma criança, qual que é o teu planejamento aí, qual que é a tua ideia, o que você quer ser quando crescer. A gente nunca vai ouvir assim, meu sonho é ser vendedor de loja. Muito raramente a gente vai ouvir isso.
A gente vai ouvir, quero ser engenheiro, quero ser médico, quero ser astronauta, né? Caminhoneiro, a gente ouve esse tipo de coisa, mas vendedor de loja a gente nunca ouve. Então, baseado nisso, é importante a gente entender que desde esse preconceito com relação à atividade, né, tanto que aquela expressão também muito comum, né? Quando a conversa está ruim, isso aí é papo de vendedor, né? Ou seja, é conversa ruim, né? Então, veja bem, já há um estigma natural. Por quê? Talvez não, com bastante convicção, a construção dessa imagem negativa vem da falta de capacitação das equipes. Porque o vendedor, na ansiedade de querer vender, focando o ponto de vista dele, não do cliente, acaba sendo inconveniente, mentindo, empurrando, pressionando, empurrando coisas indevidas, produtos indevidos ou serviços indevidos nos clientes, e os clientes então se defendem. Né? Tanto que a objeção mais clássica que a gente encontra no dia a dia da loja é a objeção de abordagem. Você vai abordar o cliente e o cliente já coloca a mão ali te impedindo, dizendo assim, não, só estou olhando, né? Se eu precisar eu te chamo, e tal, não gosto de vendedores, aquela coisa toda. Por quê? Por conta dessa imagem, né, de que é alguém que vai chegar ali tentando te pressionar, tentando empurrar, tentando tomar seu dinheiro. Né? E quando você olha do ponto de vista das necessidades, né, quando você conversa com um cliente e pergunta assim, você gostaria de alguém? Aliás, me lembro agora de uma história que aconteceu comigo. Eu certa vez numa associação dentro de um shopping, um shopping grande, a gente conversando, eu dentro da associação de lojistas, e a secretária da associação virou para mim e disse assim, Armelino, você deve ser um perigo, não sei se eu gostaria de ser atendida por um vendedor como você. E aquilo me chamou bastante atenção. Eu disse assim, sério? E por que você está me dizendo isso? Eu disse, não, você conhece muitas técnicas. Nossa, você é um perigo. Ia me vender a loja toda, né? Aí eu disse, interessante esse ponto de vista que você coloca. Porque realmente é isso que as pessoas, de maneira geral, pensam a respeito dos vendedores. Né? Que eles são mal vistos, que eles, são perigosos, querem tomar meu dinheiro, vão querer me convencer de coisas que eu não preciso, e assim por diante. E aí, conversando com ela, que ela fez essa colocação, eu então inverti o questionamento para ela da seguinte maneira, eu disse assim, ok, você pensa assim, agora vamos pensar ao contrário. Você gostaria então de ser atendida por um vendedor que não tivesse domínio de técnicas de vendas, que não soubesse fazer uma boa sondagem para tentar identificar realmente não só o que você precisa, mas como você pensa, por que você precisa, qual é a aplicação que você vai fazer disso, e para que te possa apresentar as melhores propostas, os melhores produtos mais adequados à afinidade, que vão realmente ao encontro das suas expectativas, das suas necessidades, ou que possa, pelo menos, se não isso, orientar no sentido assim, olha, eu tenho alternativas aqui que podem atender melhor você, em cima pelo que você está me dizendo, a maneira com que você pensa em usar o produto, deixa eu te mostrar isso aqui e tal, e realmente presta uma consultoria, uma orientação. Identifica o que é uma consultoria? Ela vem de consulta, O que é uma consulta? Identificar qual é um problema, fazer um diagnóstico e, a partir desse problema, propor uma solução mais adequada para resolver esse problema, não é? Quando a gente vai no médico fazer uma consulta, é exatamente isso que acontece. O médico faz uma anamnese, uma entrevista, tentando entender o que está acontecendo, o que é que você está sentindo, pede alguns exames para ter alguns indicadores e ter certeza na identificação de qual o problema que você tem e propõe uma solução, um tratamento para você. Não é verdade? Isso é uma consulta médica. Mas nas empresas e no relacionamento, no processo da venda, não é muito diferente. Então, o vendedor é o médico do cliente ali naquele momento, tentando entrevistar o cliente, identificar o que ele pensa, o que ele quer, por que ele busca aquele tipo de produto. Agora, de maneira agradável, sem ser chato, sem ser interrogatório, como muitos acabam se confundindo nesse processo e tal. Ou seja, a gente percebe, então, como eu disse no começo aqui do nosso papo, que quando você olha para a venda de maneira bastante técnica e mais aprofundada, você começa a perceber que são muitos botõezinhos para apertar, Ou seja, são muitos recursos que seria muito interessante que os profissionais de alto nível dominassem, conhecessem as técnicas em cada etapa da venda.
Tanto que no meu próprio curso eu divido em missões. Por isso que o meu curso chama, ou especificamente de vendas, do processo da venda completo, né? Eu batizei o curso de como obter sucesso em vendas, a missão. Por quê? Em cada etapa da venda, em cada fase da venda, a gente tem uma missão específica. Então, na abordagem, eu tenho uma missão. A primeira missão é conquistar a confiança do cliente. Por quê? Para que o cliente relaxe, para que o cliente entenda que eu estou ali para procurar resolver o problema que ele entrou na loja procurando resolver, ser atendido. Não é verdade? Então, e para isso existem recursos técnicos, domínio de técnica, para que seja executado de maneira natural, para que eu não precise ficar aqui buscando o que eu vou falar, o que eu faço agora, mas que seja natural, não é? Espontaneamente a gente vai executando uma performance de excelência. Não é? E, conforme eu disse, isso não cai do céu, isso não é espontâneo, isso não é natural. A gente não pode confundir, e isso é outra coisa muito confundida, aptidão com conhecimento. Não é? Aptidão é gostar de fazer aquilo, ter facilidade para determinadas coisas, mas não significa que se vá conhecer tecnicamente aquilo. Eu tenho aptidão, eu gostaria de ser médico, ou eu gostaria de ser advogado. Nossa, a área jurídica é muito interessante, eu acho lindo aquilo, sinto vontade, desejo de conhecer mais, não é? Me imagino atuando como advogado. Ok, isso basta? Isso é aptidão, não é? É essa atração, é a facilidade de entender coisas dessa área de conhecimento. Agora, para ser um bom advogado, se não dominar todos os melindres, né, os detalhes técnicos, como é que monta um processo, quais são as leis, como é que se comporta, as áreas do direito, eu tenho o direito criminal, o tributário, o cível e mais uma infinidade de outras sub-áreas e cada uma com o seu próprio corpo de conhecimento e assim por diante. Então, aptidão é uma coisa, conhecimento e domínio de técnicas é outra. Concorda comigo? Então, isso é importante a gente lembrar. Né? Então, voltando ao que importa aqui, como a gente trazer para a prática isso, né? É capacitando. Né? E aí é que eu quero dar uma dica prática para você. Veja bem, muita gente que adquire os nossos cursos, mas muita, a gente tem muitos alunos na plataforma, né? e acha que basta ter o curso, ou basta assistir, não é que pronto, já resolveu. E não é assim. A dica prática que eu quero trazer e a sugestão que eu trago para os lojistas especialmente é o seguinte: comece fazendo um planejamento. Eu chamo de PPT. Né? O que é PPT? É Programa Permanente de Treinamento. Ok, mas como fazer isso? Né? É interessante, como eu disse, por exemplo, no meu curso de vendas, ele é dividido em missões. Então, vamos pegar uma missão por semana. E o curso é importante que ele seja feito na loja. Eu sempre sugiro, faça na loja. Prepare um horário, uma estrutura para você assistir os vídeos junto com a equipe. Então, fazendo o planejamento, 10 minutos, 15 minutos de aula, mais uns 10 minutos de uma interpretação da aula, a leitura da apostila relativa àquela aula, junto com a equipe. Menino, mas aqui minha loja é de shopping, eu tenho 2 horários, como é que eu faço? Organize 2 turmas, 15 minutos antes do horário ou depois do horário. É importante, é tão importante quanto a loja está limpa, a seção organizada, as mercadorias expostas, vitrine bem feita, é a capacitação. Tanto que tem muita gente, eu já ouvi isso de muito lojista dizendo assim, mas eu não tenho tempo, não dá. Aí eu pergunto para ele, você tomou banho hoje? Eles olham, começam a rir, como assim? Claro que eu tomei, só que deu tempo. Né? Aí, entendi. Pois é, aquilo que é importante, que é imprescindível, você faz. Concorda comigo? Então, você, por mais atrasado que levante de manhã, você não vai sair de casa para trabalhar sem tomar banho, sem se arrumar, sem se preparar para o dia, não vai sair do jeito que dormiu, não é verdade? Então, por que você faz isso, ainda que você acorde atrasado? Você não vai sair do jeito que levantar da cama e pronto, e vai trabalhar, não é? Então, você não abre mão disso. Em hipótese alguma, você vai levantar e sair de casa do jeito que dormiu. Por mais atrasado que esteja, por mais que isso gere alguma consequência para você, você não vai fazer isso, porque isso é imprescindível. Não é? Concorda comigo? Então, isso é importante a gente entender.
É imprescindível para você capacitar a sua equipe? Essa é a pergunta que eu quero fazer. É imprescindível você capacitar a sua equipe? Você ter uma equipe capacitada? Se a resposta for sim, é como tomar banho. Eu não vou sair de casa sem tomar banho, não é? Eu tenho que tomar banho, no mínimo 1 por dia. Não é? Aqui no nosso país, que é um país tropical, dependendo da região que você está, 1 é pouco. Não é? Mas no mínimo 1 banho por dia eu preciso tomar. Eu sei que pode parecer um exemplo tosco, mas, sabe, no fundo, é a mesma coisa. Não é? Então, se a gente olhar dessa maneira, você vai se organizar e dizer assim, não, isso aqui é imprescindível. Não é? Eu não posso abrir mão disso aqui. Eu preciso ter uma equipe capacitada. Qual é a melhor maneira de capacitar? É reunir o time, botar a aula ali, vamos assistir o vídeo, vamos ler a apostila relativa a essa aula que eu tô assistindo, vamos conversar a respeito, vamos tirar dúvida, vamos trazer exemplos práticos no nosso dia a dia da loja e vamos focalizar essa semana a trabalhar esses fundamentos. Não é? Eu costumo dizer o seguinte, caminhada é feita de passos. Não é? Muita gente olha a caminhada e quer fazer todo o percurso uma vez só. Não é assim, é passo a passo que a gente caminha longe. Não é? Então, qual é o passo dessa semana? Separe por semana, separe 1, 2 ou 3 vezes por semana para assistir a aula, dependendo da estrutura, né? Mas no mínimo 1 vez por semana é capacitação, deixa a tarefinha para a equipe, é como eu disse, se você tem mais de um horário, organiza, de tal maneira que a equipe se reúna, tenha condições de se reunir e fazer esse treinamento num local adequado, que tenha condições de prestar atenção, não é? Enfim, é dessa maneira que a gente vai capacitar e isso transforma. E quer saber de uma coisa? Quando você começa a fazer esse trabalho, que lá na ponta os resultados começam a aparecer, é impressionante como motiva a equipe e eles passam a pedir, passam a querer. Não é? No começo, muitas vezes tem rejeição, não precisa, de novo, é o mesmo assunto, ou coisas dessa natureza. E é importante a gente lembrar, eu digo assim, poxa, você conhece o Roberto Carlos? todo final de ano ele está na Globo fazendo o especial dele lá. As músicas que ele canta, sei lá, tem mais de 50 anos. E ele ensaia. Será que é porque ele não sabe cantar? Será que é porque ele não é chamado de rei? Ou ele não tem experiência? Ou ele não teve sucesso? Por isso que ele ensaia antes de apresentar os shows dele? Não é? Será que os maiores jogadores do mundo, Cristiano Ronaldo ganha lá a bola de melhor jogador do mundo, não sei o que, o troféu de melhor jogador do mundo, não é? Ele joga domingo, segunda-feira ele está em campo treinando. E geralmente esses caras são os que treinam mais do que a média. Não é? É só a gente pesquisar, ler a respeito. E eu estou dando um exemplo aqui do cantor, do jogador de futebol, mas na prática, todo profissional de sucesso, quando você vai olhar o detalhe, você vê que eles se dedicam muito, profundamente à capacitação. Então, é importante a gente ter isso em mente. Se a gente tem essa consciência e entende o que é imprescindível, o que é fundamental para a gente, o que é prioridade, não é? Como um exemplo tosco do banho que eu trouxe, não é? Mas se a gente pensar dessa maneira, você não abre mão. E se você capacita, os resultados aparecem. Não é? Pode ter certeza. Então, você quer trazer resultados na prática? Tenha um bom projeto de treinamento, faça uma boa programação permanente de treinamento. Isso precisa ser cultural, porque eu disse que são 3 áreas. Essa é só a primeira. É técnicas de vendas, é conhecimento, é o domínio de técnicas de vendas, que só nesse universo, se a gente for aprofundar aqui, são dias falando a respeito de técnicas de vendas. Cada passo, cada detalhe, a gente aprofundar isso. Então, só técnicas de vendas, um só, bem entre aspas, já é muita coisa. Mas eu preciso também conhecer produto. Não adianta eu ter um ótimo domínio de técnicas de vendas se eu não conheço os produtos, as características, os benefícios, os concorrentes, as aplicações e assim por diante. Esse é um outro universo de conhecimento que é permanentemente alterado. Todo dia chega mercadoria nova na loja. Quem trabalha no segmento de moda, então, ou de eletrônicos, permanentemente modelos novos sendo lançados. Em todas as áreas, na verdade. Você vê o ramo de automóveis, é impressionante a quantidade, a variedade, os modelos. Então,
não tem como, isso é um estudo permanente. Para isso precisa de disciplina, uma programação, para que eu estude, entenda, conheça, não é, todos os produtos que a gente está trabalhando dentro da loja. Se não todos, pelo menos, os mais importantes. Não é? A gente sabe que toda loja é Pareto, não é? O que é Pareto? 20% das categorias representam 80% do faturamento. Toda loja é assim. No mínimo, não é? Esses itens, os departamentos que são mais representativos, eu preciso ter um bom domínio de conhecimento. Concorda comigo? E depois vai se aprofundando mais. Então, para isso também, isso não vai entrar automaticamente, não vai cair do céu e entrar na minha cabeça automaticamente. É preciso um planejamento, uma programação. Né? Senão depois fica o confronto, o conflito, cobra-se da equipe, a equipe não entrega resultado. E, sabe, cobrar ou reclamar, se isso resolvesse, a gente fazia uma rodinha na loja, reclamava, pronto, acabaram-se os problemas. Já fizemos uma boa reclamação aqui e basta. Não é assim, a gente sabe que não é disso. É agindo, mas agindo com inteligência, com estratégia, não é verdade? Né? Com um planejamento adequado e as ferramentas corretas. Então, conhecimento de técnicas de vendas, conhecimento de produto, conhecimento da loja. Precisa saber onde que as mercadorias estão. Quer ver um exemplo assim que acontece todo dia? Eu vejo muito acontecer em loja e eu acho interessante, e sempre eu dou essa devolutiva, esse feedback para os gestores, não é? Quando eu vejo o cliente perguntando assim, sobre determinada mercadoria, e aí o vendedor diz, olha, infelizmente nós estamos em falta, tal, mas tem pedido para receber, e o cliente pergunta assim, quando é que vocês vão receber? E como se o vendedor soubesse, como se o gerente soubesse. Muitas vezes ninguém sabe, o comprador, né? Não existe essa comunicação, essa informação. Percebe? É falha de gestão. Né? Então, como é importante as equipes estarem comunicadas, né? Ter essa interação. Isso também faz parte da capacitação. Percebe? Eu não vou entrar aqui porque a gente vai entrar em gestão. Mas o que eu quero mostrar para você percebe como tem muita informação, muito conhecimento que vai fazer a diferença. É isso que faz a diferença em resultados, onde a gente tem um profissional de excelência. E essa capacitação instrumentaliza o vendedor, a vendedora, para ter uma performance de excelência. E a performance de excelência significa cliente satisfeito, cliente adora comprar. É como eu estava dizendo, quando você pergunta para um cliente, você não gostaria de ter um vendedor que te orientasse, que mostrasse as melhores soluções, que se empenhasse em encontrar um plano de pagamento mais adequado para você, que desse um jeito para que você resolvesse os problemas que você entra na loja tentando resolver? Todo mundo diz sim, ainda bem, mas o problema é que eu encontro muita gente chata, inoportuna, fica pressionando ou me atende mal. Né? E é importante entender que atendimento é uma coisa e venda é outra. Né? Atendimento é relacionamento, venda é técnica, é conhecer técnica de venda e conhecer produto, como eu estava dizendo, e por último, a loja. Se não conhecer a loja, onde é que estão os produtos, quando é que chega, as políticas da loja de troca, faturamento, os planos de pagamento e etc. É uma série, um conjunto de conhecimentos que são fundamentais que os vendedores tenham. E isso também, da mesma maneira, não entra sozinho na cabeça deles. Concorda comigo? Então, você quer transformação rápida e prática? Trabalhe dessa maneira. Organize dessa maneira, um dia da semana para cada área de treinamento. Para facilitar você, eu tenho na minha plataforma, aliás, o objetivo da plataforma Falando de Loja, quando eu criei essa plataforma, é ser um centro de capacitação para a loja. Então, eu quero treinar vendedor, tem curso para vendedor. Eu quero treinar gerente, eu tenho curso para gerente. Eu quero treinar os líderes, não importa o departamento, tem sempre alguém responsável. E ali tem alguém que precisa conduzir um grupo de pessoas em busca de objetivos corporativos. Né? Então a gente precisa de técnica de liderança. Isso também não é natural, automático, não confundir, como eu já disse, aptidão com conhecimento técnico, são coisas distintas. Né? Ter aptidão é uma coisa, ter conhecimento técnico é com estudo, isso não é automático. Não é? Acerta e não sabe por que acertou, errou, não sabe por que errou, e por falta de conhecimento técnico. Concorda comigo? Então, e assim a retaguarda.
compras, eu costumo dizer que comprar é mais difícil que vender, é complicado, se não converte resultado em estoque. Estoque envelhece, deprecia, compromete resultados da loja, afeta as vendas, desmotiva a equipe porque não chega novidade, perde cliente, porque o cliente vem na loja em busca de novidade e não tem, o estoque está muito alto, aí tem que dar desconto, fazer promoção, compromete a rentabilidade, imobiliza capital e os impactos vão acontecendo. Por quê? Compras, não é? As compras não estão adequadas ao projeto da loja, não é? E assim por diante. Assim é o financeiro, assim são todas as áreas. Então, a proposta que a gente tem no Falando de Loja é ser essa plataforma. Então, entre na minha plataforma, nós estamos aqui em plena Black Friday, né? Que eu transformei em Black November. Então, nós lançamos esse mês 3 pacotes pensando nisso. É? Para quem quiser o pacote completo, eu tenho lá o meu exclusivo, onde você tem acesso a toda a plataforma por assinatura. Não é? Mas esse mês, não, eu quero capacitar meu time de vendas. 60% de desconto para cada área dessas. Então, eu trouxe hoje o exemplo de vendas. Como eu disse, a gente começa por aí, porque quem transforma resultado, quem põe dinheiro dentro da empresa, é o time de vendas. Não é? Eu preciso estar com esse time capacitado com boas ferramentas e uma boa aplicação das ferramentas. Então, pacote de vendas, 3 cursos. Como obter sucesso em vendas à missão, o super curso de fechamento e como negociar com sucesso. Esses 3 cursos dentro de um pacote com 60% de desconto. Na área de gerência de loja, eu tenho um curso, não é, de gerência de loja e o curso de liderança, porque aí vai formar o pacote completo. Técnicas de gestão, não é, como conduzir a loja, qual é a melhor maneira de conduzir a loja, passando por todas as áreas da gerência de loja e a área de liderança, né? Como conduzir o time. Né? Eu até brinco, você tem 2 maneiras de trabalhar com uma equipe, ou por condução ou por arrasto. Né? Ou você conduz ou arrasta. Qual é o estilo melhor? Ou como fazer isso, né? Da melhor maneira possível. E assim por diante. E o pacote de retaguarda, né? Onde a gente tem o ADM Loja, onde você tem todos os cursos de DRE, fluxo de caixa, categorização de produtos, OTB, que é planejamento de compras, ou seja, o pacotão de retaguarda. Beleza? Então é isso, não deixe de entrar na minha plataforma, falandodeloja.com.br, aproveitar que é só até o dia 30 agora, o final desse mês, esse pacote da Black Friday, ou Black November, né? Porque a gente faz um prazo mais longo aí. E comenta aqui embaixo o que você acha de tudo isso que eu trouxe, é muito importante. E a gente também tem a nossa área de membros. Seja membro da plataforma, que tem muito material exclusivo que eu produzo para membros. Beleza? Então é isso. Ótimas vendas, eu te vejo por aí. Um grande abraço.